Boa noite, nação rubro-negra! Chegando para mais uma live informativa no meu, no seu, no nosso canal, justamente para trazer algumas apurações do treino do Flamengo de hoje, dia 9 de maio, quinta-feira. O Flamengo tem algumas notícias positivas para passar para você, inclusive o Arrascaeta também teve um sinal por parte do departamento médico, mas também tem aqueles desfalques já confirmados. Também foi passado o valor da multa do treinador Tite. Para aquele torcedor curioso que queira saber quanto seria o valor que o Flamengo teria que pagar em mais uma demissão, que infelizmente é um ciclo que sempre se repete. Daqui a pouquinho vou passar para vocês todos os detalhes sobre o valor do treinador e também o valor da sua comissão técnica. A atualização sobre o nosso lateral direito, Guilherme Varela, a atualização também sobre os esquentas do mercado da bola, isso porque houve uma atualização, né, até sendo redundante a respeito do Oscar. Tem também notícias com algumas prioridades nessa lista da diretoria de nomes, né, de posições, melhor dizendo, e alguns nomes com certeza já estão no radar para essas posições, porque o Flamengo vai precisar ainda se reforçar. Tem também a atualização sobre o consórcio do Maracanã, tudo isso e muito mais aqui no Visão. Então, você que está chegando, sobe o like, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e também compartilhe os nossos conteúdos, aqueles pedidos mega especial que vocês não podem esquecer de ajudar o nosso trabalho, tá bom? Vamos primeiramente à coluna do Fla. Trouxe aí uma apuração do treino do Flamengo de hoje. O elenco se reapresentou logo cedo, por volta das 9 horas da manhã, e o elenco fez algumas atividades, tanto na academia para melhorar a parte física dos atletas, como também todos os jogadores foram a campo em seguida. Os titulares que estavam em campo, o Arrascaeta, não tinha treinado integralmente no período, mas treinou com o elenco do Flamengo. O Eric Pulgar sequer participou dos exercícios fora da academia. Já é o primeiro desfalque confirmado para sábado contra o Corinthians. E também o nosso lateral direito, né, Guilherme Varela, também treinou, mas ainda relatou, segundo o GE, que está sentindo dores. Foi feito alguns exames e os exames do Varela revelaram que ele está com uma lesão muscular na região abdominal. Não é nada grave, porém, o jogador está com essa pequena lesão aí no abdômen. Ainda não está descartado para o confronto de sábado, mas a chance de vir com Wesley é muito grande. Até sobre o Arrascaeta, passando aqui só um pouco mais de informações para vocês, diante de todo o cenário, diante de algumas preocupações de não ter todos os jogadores à disposição, o departamento médico do Flamengo, ele corre contra o tempo para que o camisa 14 tivesse relacionado o quanto antes e de preferência para esse sábado. A expectativa, inclusive, é que ele, além de estar no banco de reservas, o Arrascaeta possa atuar alguns minutos, até para também ajudar, ter ritmo de jogo, já pensando no confronto de sábado, Flamengo e Bolívar, mais um jogo decisivo pela Libertadores. E com isso, o Departamento de Saúde e de Alto Rendimento do clube montou um planejamento especial para que o Arrascaeta conseguisse ficar à disposição. Hoje treinou sem dor e amanhã, se mais um treino confirmar, o Arrascaeta terá alguns minutos em campo para esse confronto de sábado. No lugar do Corinthians, o lateral direito Mateuzinho, nosso ex-lateral, teve um entorse no tornozelo esquerdo constatado após deixar em campo na vitória da Sul-Americana na terça-feira, e essa lesão provavelmente vai tirar aí o Mateuzinho também desse jogo de logo mais, tá? Algumas atualizações, galera, a respeito do Tite. O torcedor do Flamengo está cobrando, tem torcedor já pedindo a sua saída, já tem torcedores impacientes e outros que sabem que a mudança de treinador não vai resolver. E o jornal O Globo trouxe, de acordo com o Diogo Dantas, que desde a chegada do Tite em outubro de 2023 e vivendo o pior momento na frente, né, do rubro-negro, com 2 derrotas na Libertadores, o Flamengo, para se desfazer do nosso treinador, teria que desembolsar o valor de 7 milhões de reais. De acordo até com algum complemento de informação, ele custa por mês 1 milhão de salários e também o Flamengo entende que a multa para demitir seria de 7 milhões com alguns encargos já inclusos, tá? Isso também seria equivalente a todos os salários restantes que ele teria que receber até o final do ano, pelo menos isso foi o acordado no contrato do treinador.
Falando ainda em contratações, o Oscar, que foi informações de que ele poderia estar vindo para o Flamengo, veio do Júlio, veio da Revista Colorado, algumas pessoas informaram até um possível pré-contrato que já estaria começando a ser encaminhado, e hoje também o Mauro César Pereira declarou que atualmente não existe nenhuma negociação em curso entre a cúpula rubro-negra e o atleta, porém, o Flamengo deverá fazer uma consulta. Abre aspas para o jornalista na S1 Live. Não existe nada sobre o Oscar, mas o Flamengo vai fazer uma consulta sobre a situação do jogador. Eu fui atrás dessa informação e me disseram: não falamos com ninguém sobre o Oscar, mas vamos fazer uma consulta para saber a situação dele. Então, pode ser que eles façam uma consulta e que caso avance, né, ele vai ter aí alguns valores sendo acordados. Mas até o momento não tem nada. O jornalista Mauro César Pereira também afirmou que, apesar dessa possibilidade dele vir ainda no meio do ano, a tendência é que, caso o negócio avance, ele só chegaria no início de 2025. Vale lembrar também para a nação rubro-negra que o contrato do meia com Xangá Porte se encerra em novembro desse ano, tá? Lembrando a galera que no início da semana, até o Júlio, né, e outros amigos informaram que ele estaria tentando a liberação com o time chinês para se apresentar ao Flamengo agora, né, em julho aí, na próxima janela. E é importante ressaltar que esse movimento é bem difícil, porque o Oscar está na briga, juntamente com a sua equipe, do campeonato chinês e briga direta, né, ali nas cabeças para levantar essa taça. E um dos seus maiores rivais é o brasileiro, né, que está tendo aí uma grande desenvoltura, e o Oscar, ele é uma peça importante e fundamental na equipe em busca dessa competição. Está tentando, se não conseguir, e chegando ao Flamengo só seria final do ano para o ano que vem. Quero saber de você, torcedor, primeiro, duas coisas. Segundo, sabendo o valor da demissão do Tite, é válido demitir e trazer outro treinador? Falamos até um pouco sobre isso na nossa live de 11h40. E o segundo ponto, a respeito do Oscar, vindo, por exemplo, em novembro, dezembro, ou até mesmo sendo anunciado no início de 2025, é uma boa contratação para o meio de campo? Quero saber a sua opinião, tá? Ainda trazendo referente à janela especial, o Flamengo tem observado algumas carências e o Flamengo também tem observado algumas emergências que precisam ser feitas. Diante disso, a diretoria do Flamengo refez alguns planos e vai tentar ir com força total em busca de mais contratações. A ideia principal, segundo o Diogo Dantas, é a diretoria ser mais agressiva nessa janela do meio do ano para dar mais opções ao treinador Tite. E hoje, nessa lista de prioridades, se encontra um volante reserva para o posicionamento do Eric Pulgar. O Flamengo também quer mais um cara na criação, ou seja, mais um cara no meio de campo. E o Flamengo também está de olho em pontas, né, no ataque, principalmente a ponta direita. O grande X e a grande pergunta que não quer calar e que vale R$1 milhão. Cadê lateral direito entre a prioridade? Flamengo não pode somente ouvir o treinador. Está muito claro que a nossa instituição precisa de uma reposição à altura, juntamente com o Varela, para poder ser alternado aí durante o restante dos campeonatos, tá? Então, vamos cobrar, vamos pontuar e vamos repetir que o Flamengo precisa de lateral direito para a diretoria do Flamengo não deixar passar batido. Falando em Maracanã, o consórcio Fla-Flu, que venceu e está no comando do estádio nos próximos 20 anos, foi avaliado e foi informado a proposta financeira dos clubes. A dupla, inclusive, está projetando uma média de 70 jogos anuais no estádio e um show para 100 mil pessoas a cada ano, sempre no mês de janeiro, que é o período de férias dos jogadores. Vale ressaltar que ainda aguardam a oficialização no Diário Oficial feita pelo governo. A dupla Flamengo e Fluminense também colocou na proposta uma outorga fixa no valor anual de R$ 20.060.874,12 a serem pagas ao governo durante os 20 anos de operação e exploração tanto do Maracanã quanto também do Maracanãzinho. E as projeções do consórcio, com a receita anual média, é de 124,8 milhões, dando alguns destaques. Primeiro, 19,5 milhões por ano, em média, de receita de exploração de jogos.
Segundo, 46 milhões, ou seja, 40% da receita prevista por ano com aluguel dos camarotes. Terceiro ponto, até 25 milhões por ano em visitas guiadas e estacionamentos. Quarto ponto, aumento e renegociação em patrocínios com receitas previstas de 10 a 16 milhões de ano. E quinto ponto e último, previsão de receita de show anual de 700 mil. Já as despesas do Flamengo, na questão do ano também, a média será de 59,7 milhões, ou seja, 22 milhões por ano em manutenção geral no Maracanã e no Maracanãzinho, 8,7 milhões das despesas serão para energia elétrica e 9,2 milhões por ano na folha de pagamento dos seus colaboradores e funcionários. Então, durante os próximos 20 anos de operação, a dupla Fla-Flu prevê mais de 117 milhões em intervenções obrigatórias, como recuperação do Museu do Futebol, como recuperação civil de alguns equipamentos, recuperação e adequação dos sistemas eletrônicos do estádio e também manutenção e reparação que precisa ser feita na cobertura tanto do Maracanã quanto do Maracanãzinho. O Maracanãzinho até está previsto que a cobertura vai ser na casa dos 15 milhões de reais, tá bom? Então, assim como tem receitas previstas, tem também despesas, obviamente, para o Maracanã, tá? Galera, é isso. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho e compartilhe. Amanhã tem pré-jogo Flamengo e Corinthians, mais informações e bate-papo, juntamente com você do Visão Rubro-Negra. Sobe o like, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.